Bom dia, irmãos. Mais uma vez quero dar as boas-vindas a todos, aos visitantes, que Deus os abençoe. Nós estamos no meio de uma série sobre Abraão, o nosso pai da fé, não é? E por isso eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis 13. Hoje nós vamos lidar com o capítulo inteiro, Gênesis 13. Nós vamos lidar com o capítulo inteiro, mas por hora vamos ler apenas o primeiro versículo, que diz o seguinte: assim diz a palavra de Deus. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Baixe sua cabeça, por gentileza. Feche os seus olhos. Pai de amor, nós nos curvamos humildemente, Pai, diante da Tua palavra, diante do Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã, que o Senhor nos revele aqui o Senhor Jesus, para o qual Abrão aponta, e que nós também, como peregrinos aqui nesse mundo, andemos não por vista, mas por fé. Que nós aprendamos isso aqui nessa manhã, Pai, por favor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como é a vida de um peregrino? Hein? Nessa semana, minha família e eu tivemos uma pequena lembrança de que nós sim somos peregrinos aqui nesse mundo. Estamos agora oficialmente sem casa. O nosso contrato de aluguel lá na Ásia vai vencer no próximo mês, final de julho, e nosso apartamento está sendo desmontado pelos nossos amigos, que estão lá gentilmente ajudando a vender algumas coisas, dando várias outras, guardando algumas poucas para também nos enviar pelo correio. Agora você imagina, quando nós viemos ao Brasil, nós fizemos as malas para apenas 1 mês e meio. Então, muita coisa que era valiosa para nós, importante, acabou ficando por lá. E fica caro e difícil mandar tudo pelo correio, não é? Irmãos, o pior de tudo não é se desfazer das coisas, o que é já muito ruim, não é? O pior de tudo é não poder se despedir dos nossos amigos. Provavelmente a gente não vai voltar para a China, talvez nunca mais, e pelo menos não por algum bom tempo, né? Posso dizer que algumas lágrimas foram derramadas lá, aqui em cima, né, pela nossa família nessa semana. Meus irmãos, isso nos lembra que nós estamos de passagem por aqui nesse mundo. As coisas aqui são temporárias mesmo. E nós não deveríamos, nenhum de nós deveríamos tomar qualquer coisa que nós temos como garantidas. Essa realidade não é só da minha família não, tá? Assim como Abrão, todos nós recebemos um chamado de Deus para irmos a uma terra prometida que nós não herdaremos aqui nesse mundo. Aqui, irmãos, é terra de peregrinação. Todos nós, como crente Abrão, aguardamos a nossa pátria celestial. E a pergunta que surge aqui no nosso texto, no capítulo 13 de Gênesis, é a seguinte: como nós, cristãos, podemos permanecer vivendo como peregrinos, com os olhos fixos na promessa de Deus? Irmãos, hoje nós veremos que nós, o povo da aliança, devemos ter o cuidado de permanecer vivendo como peregrinos. E nós fazemos isso primeiro, andando para trás em alguns momentos, em arrependimento. Em segundo lugar, lidando bem com conflitos que surgem pelo caminho. E, por último, desconfiando das aparências e vivendo pela fé. Ok? Essa é a mensagem aqui dessa manhã, nosso plano de voo. Pegaram crianças, vocês que estão anotando aí? Nós, o povo da aliança, devemos ter o cuidado de permanecer vivendo como peregrinos. A palavra-chave aqui é peregrinos. E o que nós vamos considerar agora no primeiro ponto é o seguinte: o peregrino às vezes precisa andar para trás em arrependimento. Vamos lembrar? Há dois domingos atrás nós vimos como Deus graciosamente chamou Abrão. Ele tirou Abrão de um contexto de paganismo, de idolatria, e o conduziu a Canaã. Vimos que Abrão logo pôs os pés na estrada, não é? Ele se tornou um peregrino. E ele começou muito bem a sua jornada da fé, não é?
confiando em Deus, adorando ao Senhor. Mas na semana passada nós vimos que não demorou muito para a fé de Abrão ser provada. Houve fome na terra de Canaã, a terra prometida. Então Abraão desce para o Egito e lá ele faz uma verdadeira lambança. Ele mentiu, colocou Sarai, sua esposa, em perigo, que acabou indo parar lá no harém do faraó, por causa da tolice e da incredulidade do seu marido. Abraão tinha a promessa de Deus, mas ele não permitiu que ela o dominasse naquele momento assustador, naquela situação aterrorizante. No final, Deus teve que intervir naquela situação toda, ele via pragas, grandes pragas para a casa de Faraó. E o texto da semana passada terminou com a família de Abrão sendo vergonhosamente expulsa lá do Egito, ironicamente voltando com muitos bens, não é? Com muitas posses. E o mais importante de tudo, irmãos, nós vimos Deus fielmente levando-os de volta à terra de Canaã em segurança e muito abençoados, né? Cheios de riquezas. Irmãos, nós aprendemos que é Deus quem assegura o cumprimento das suas promessas e Ele faz isso a despeito da tolice de Abrão. E é aqui que começa o nosso texto dessa manhã. Peço que você acompanhe comigo a leitura dos versículos de 1 a 4. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, e ele e a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía muito gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Bom, finalmente Abrão e o seu grupo estão de volta à terra de Canaã. Que bom. Eles voltaram com algumas marcas, com algumas cicatrizes, talvez com a cara meio emburrada de Sarai para o seu marido, não é? Um burburinho aqui, outro ali. Mas não tenha dúvidas, queridos, que pelo menos um coração está diferente ali naquele grupo. É o coração de Abrão. Ele sabe que pecou, ele sabe que fez besteira no Egito, ele sabe que deveria ter confiado na promessa de Deus. Ele viu com seus próprios olhos que se dependesse dele, todo o plano de Deus tinha ido por água abaixo. Mas ele está começando a aprender que não depende dele. Não depende da sua esperteza e dos seus esquemas. Ele pode confiar totalmente em Deus, ele pode confiar, descansar na promessa de Deus, que ele é quem assegura. Abrão está começando também a aprender sobre a graça de Deus, não é? Deus não virou as costas para Abrão, não ficou com a cara feia, fez que não com a cabeça e falou que infelizmente vai ter que procurar outra pessoa para seguir com o seu plano. Não, irmãos, Deus não abandonou Abrão. E Abrão faz o caminho de volta. Ele aprendeu que o peregrino às vezes precisa andar para trás em arrependimento. Você notou que o caminho que Abrão faz agora é exatamente o caminho da descida para o Egito, só que agora no sentido oposto? O autor deliberadamente conta isso, que Abrão primeiro foi para o Neguebe e depois ele subiu de novo lá para aquele ponto entre Betel e Ai, onde ele havia erguido aquele altar no começo. Como coloca o Dale Davis no seu comentário, é como se Abrão propositalmente tivesse voltado para começar tudo de novo. Como se a trajetória geográfica refletisse a sua trajetória espiritual, o seu arrependimento. Lembre-se do significado do altar. É o lugar onde a expiação é feita pela oferta de um substituto. Abrão volta e começa tudo de novo ali. Queridos, não é exatamente isso que nós devemos fazer às vezes? Voltar e nos arrepender? Voltar e refazer os nossos passos? E a pergunta aqui é, para onde nós voltamos? O texto mesmo responde, Abrão voltou para o altar onde os sacrifícios eram feitos. E nós, cristãos, nós devemos voltar para onde quando nós nos arrependemos? Nós devemos voltar para onde? Do lado de cada cruz? Nós devemos voltar para ela mesma. Nós devemos voltar para a cruz de Cristo, por assim dizer, para o altar, onde Jesus, Ele mesmo, se entregou como nosso substituto uma vez por todas. Irmãos, Deus já providenciou a propiciação pelos nossos pecados, por todos eles. Como Hebreus 9 diz, quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote
mediante o mais perfeito tabernáculo, não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Uma eterna redenção para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Que precioso isso, né? Nós podemos e devemos nos arrepender dos nossos pecados diante da cruz de Cristo, tendo o Evangelho diante dos nossos olhos. Ao fazer isso, meu irmão, minha irmã, você vai aprender duas coisas. Primeiro, você vai aprender que você é muito pior do que você está disposto a admitir. Sim, o seu pecado é tão grave, é tão terrível, que para salvar você, o Filho eterno de Deus teve que se fazer homem e morrer terrivelmente na cruz. Você já parou para pensar nisso? Por causa da sua mentirinha, Abraão, por causa da sua covardia, por causa da sua incredulidade, o Cristo bendito, o querido do céu, vai ter que ser amarrado, zombado, cuspido, espancado, açoitado, vai ter que ser preso numa cruz, transpassado, sepultado numa tumba, vai ter que ficar sob o domínio da morte por um tempo. E ele fez isso por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Meu irmão, foi nada menos do que isso que custou a nossa redenção. Nós temos que admitir, irmãos, nós somos muito piores do que nós imaginamos. E a prática do arrependimento genuíno diante do Evangelho vai gerar em nós humildade. Você percebe isso? Essa humildade de ver que você, olha só como você é terrível, como os seus pecados são maus mesmo, são terríveis, são grandes. Essa humildade, meus irmãos, vai transformar a gente lentamente em pessoas sábias, pessoas que olham com simpatia para os erros de um irmão, não é assim que a gente canta no hino 381? Pessoas que sabem que não são melhores que os outros, que conhecem muito bem as suas próprias fraquezas e faltas. E, ao mesmo tempo, com essa prática do arrependimento diante do Evangelho, você não somente vai aprender que você é pior do que gostaria de admitir, mas você vai aprender também que você é bem mais amado do que você jamais ousaria sonhar. Cristo não somente teve que pagar esse preço terrível para salvar você, mas Ele quis fazer isso. Ele fez isso. Essa prática não somente vai gerar em nós humildade, mas, por outro lado, vai gerar em nós descanso, confiança, ousadia até. Nós já somos aceitos e plenamente amados por Deus em Cristo, não com base nos nossos próprios méritos, mas por causa dos méritos infinitos de Cristo, de Jesus, do nosso Senhor. Você percebe a liberdade que isso nos dá? Bom, essa ideia não é minha, é do Tim Keller, e ele ainda aprofunda isso. Ele diz que existem duas diferenças. Como você sabe que está se arrependendo realmente de forma verdadeira diante do Evangelho? Tem duas diferenças entre o arrependimento genuíno, aquele diante da cruz de Cristo, e o arrependimento que ele chamou de religioso, obviamente se referindo à falsa religião, à religião de obras. Quais são essas duas diferenças? Primeiro, o arrependimento religioso sempre busca a justiça própria. É interessante como o próprio ato de você se arrepender pode facilmente se transformar numa espécie de expiação pelo pecado, não é? Em algumas religiões, as pessoas chegam ao ponto de se autoflagelar, tentando convencer a Deus e a elas mesmas de que elas são tão verdadeiramente, profundamente arrependidas de que elas merecem ser perdoadas. Queridos, infelizmente, em alguns meios evangélicos, nós vemos essa mesma atitude, de uma forma mais moderada, mais light, não é? Num nível mais emocional, as pessoas não chegam a se autoflagelar, mas elas fazem isso com as próprias emoções. Mas a ideia é a mesma, de tentar fazer a própria expiação pelo seu próprio pecado, de alguma forma com o seu sofrimento, com o sofrimento do seu arrependimento. Queridos, o arrependimento genuíno é totalmente diferente. No Evangelho, nós sabemos que Jesus sofreu uma vez por todas pelos nossos pecados. Não há nada que nós podemos acrescentar, adicionar à obra expiatória de Jesus. Nós não precisamos sofrer para merecer o perdão de Deus, para conquistar o perdão de Deus.
Não, meus irmãos, nós simplesmente recebemos o perdão que Cristo conquistou para nós na cruz. Nós fazemos isso de mãos vazias, não é? Não é isso que nós temos aprendido? Nós sempre nos aproximamos de Deus sem ter nada a oferecer, de mãos vazias. É sempre assim. E qual é a outra diferença? A outra diferença é que o arrependimento religioso é sempre amargo. O seu arrependimento é assim, amargo, é traumático. Veja, na falsa religião, a única esperança das pessoas é tentar viver uma vida moralmente boa, para que Deus as abençoe. Eu que conquisto a minha salvação. Então, essa é a minha única esperança, a minha vida, o meu histórico, né, de bondade, de obediência. Quando eu peco, eu perco as minhas esperanças, não é? Por isso o arrependimento é sempre traumático, o arrependimento religioso, esse arrependimento falso, não é? Mas no Evangelho, saber que nós já somos plenamente aceitos e amados por Cristo torna bem mais fácil o nosso arrependimento, não é? Torna bem mais fácil você confessar as nossas falhas. Nós sabemos que não seremos rejeitados por Deus se admitirmos a nossa real pecaminosidade, a profundidade do nosso pecado. Por isso, o arrependimento genuíno é sempre profundo. Ele sempre vai lá no profundo mesmo, é cada vez mais profundo. Talvez você, meu irmão, minha irmã, esteja precisando voltar para trás no caminho, em arrependimento. Talvez você precisa refazer os seus próprios passos e voltar para diante da cruz. Talvez você, meu amigo, minha amiga que esteja acompanhando essa mensagem na internet, talvez você esteja se perguntando se já não foi longe demais, se ainda tem esperança para você, se tem chance de você voltar para a comunhão do Senhor, voltar para a comunhão do povo de Deus. E a resposta é sim. Volte hoje mesmo, volte agora mesmo em arrependimento. Ainda há chance sim, não deixe escapar mais essa oportunidade que o Senhor está te dando graciosamente. Volte-se ao único altar que nós agora somos autorizados a ir, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Volte-se ao Evangelho, onde o Cordeiro de Deus foi oferecido como nosso substituto. Esse foi o nosso primeiro ponto. E o que nós vamos considerar agora no nosso segundo ponto, bem breve, é que o peregrino às vezes precisa lidar com conflitos que surgem pelo caminho. Olha só os versículos de 5 a 9. Ló que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está a terra toda aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Agora veja você, Abrão se arrepende da sua tolice, do seu pecado, da sua incredulidade. Ele refaz todo o caminho até o altar lá entre Betel e Ai, e Ló está com ele. Ló está o tempo todo, como nós costumamos dizer aqui no Rio, na aba do seu tio Abrão. A história continua e surge mais um problema. Lembra no capítulo anterior? Tinha surgido um problema por causa de uma escassez, por causa de fome. Mas agora o problema é outro, não é? O problema é que Ló e Abrão foram tão abençoados por Deus, eles estão tão cheios de posses, de gado, de rebanhos, que a terra não podia mais sustentá-los. E o versículo 7b nos explica por quê. Naquele tempo, outros povos habitavam ali em Canaã. Então, com certeza, os ferezeus e os cananeus, que estavam ali primeiro, eles haviam escolhido as terras mais irrigadas, mais férteis, e as partes que estavam lá disponíveis, agora ocupadas por Abrão e Ló, não tinham fontes de água e extensão de pasto suficientes para todos aqueles animais que eles tinham. Veja só você.
problema agora é que Abrão e Ló têm tanta fartura que eles não conseguem mais ficar juntos. Você percebe que essa história é bem contraintuitiva? Prosperidade causando dor de cabeça. Não o contrário do que a gente imagina. Talvez você já tenha pensado, né? Puxa, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais recursos, todos os meus problemas seriam resolvidos. Você já pensou assim? Lê do engano, meu irmão. Lá estão Abrão e Ló tendo que lidar com essa tensão entre os seus pastores por causa da prosperidade. E é uma coisa que eles precisam resolver. Eles não podem ignorar esse problema entre os pastores. Você sabe, há sempre o risco de invasão dos povos cananeus que estão ao redor. Eles não se podem dar ao luxo de ficar com essa briguinha interna. Os dois chefes de família vão mesmo ter que se separar. Irmãos, aqui é um ensino muito importante para a gente aprender. As Escrituras afirmam que tanto os momentos de escassez como os momentos de fartura são como testes para nós. Eles funcionam como provas para a nossa fé. As duas situações apresentam seus perigos. E nós sempre saímos diferentes do outro lado, seja numa situação ou na outra, para o bem e para o mal. Nós nunca saímos desses momentos de fartura e de escassez da mesma forma que entramos neles. Veja, por exemplo, Provérbios 38 e 9. O texto diz o seguinte: não me deis nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Queridos, qual é o problema da escassez, segundo esse texto de Provérbio? O problema é furtar. Ou seja, você se esquece do amor pactual de Deus para com você, das suas promessas, e você tenta tomar o controle da situação nas mãos, a parte do que Deus diz na sua palavra. Não foi exatamente o que Abrão havia feito no capítulo anterior, no capítulo 12, diante da fome em Canaã? Não foi essa a tentação em que Abrão caiu? Ele devia ter pensado, Deus não é suficiente aqui nessa minha situação. Eu preciso agir por mim mesmo. Queridos, esse é o problema da escassez. Mas será que a fartura também não tem o seu perigo? Hein? Tem sim, meus irmãos. O provérbio diz, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você ganhasse uma fortuna, ou herdasse uma fortuna de milhões de reais, será que o seu relacionamento com Deus permaneceria o mesmo? Será que você ainda dependeria dele para o seu pão diário? Para o seu pão de cada dia? Com tanto dinheiro assim, certamente você poderia abençoar bastante as pessoas, não é? Mas talvez você teria uma tentaçãozinha, não é? Para gastar tudo, ou pelo menos a maior parte, com o seu próprio conforto, com você mesmo. Quem sabe você e eu não poderíamos dizer como aquele jovem rico, insensato lá da parábola de Jesus. Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Queridos, Abrão agora está diante do teste da fartura. Como é que será que ele vai lidar com isso? Como será que ele vai lidar com Ló, com esse conflito que surgiu entre os pastores dos dois rebanhos? Será que ele vai agir de forma mesquinha? Será que ele vai mandar o garoto pegar a bolinha dele, colocar debaixo do braço e partir? Ló, vem cá, eu sou seu tio. Eu sou o líder aqui do clã, tá bom? A promessa de Deus foi feita a mim. Essa terra foi prometida a mim. Pega a tua bolinha e vai embora, tá? Para falar a verdade, irmãos, eu acho que ninguém criticaria Abrão se ele tivesse tomado uma atitude como essas. Mas não foi essa a atitude dele. Abrão foi bastante gracioso com seu sobrinho, deixando ele escolher primeiro o seu pedaço de terra. Nós vemos aqui Abrão mais amadurecido na fé, nós vemos o Abrão mais humilde, mais confiante na bondade do Senhor, na fidelidade dele. Abrão passou bem no teste da fartura, não passou? Como colocou um autor chamado Yen Duguid no seu comentário, Abraão não estava interessado em obter as melhores terras para si.
Não, sua fé em Deus o levou a um ato de generosidade quase que incrível. Ele permitiu que Ló escolhesse primeiro, porque os seus olhos estavam tão firmemente fixados na promessa de uma herança celestial, ele podia renunciar aos desejos terrenos. De fato, uma boa medida da saúde da nossa fé é a capacidade de dar sacrificialmente. Queridos, como vocês têm se saído nos testes de fartura, hein? Talvez alguém aqui esteja há bastante tempo sem passar por um desses, né? Talvez você esteja aqui, puxa, Senhor, eu estou passando tanto pelo teste de escassez ultimamente, me dá uma prova de fartura, é ou não é? Mas você é generoso com os recursos que o Senhor tem te dado? Não só com o seu dinheiro, mas com o seu tempo, com a sua saúde, com a sua criatividade. Será, irmãos, que boa parte dos conflitos que nós temos não seria bem resolvida se nós dessemos prioridade ao outro, como Abrão fez? Se nós estivéssemos dispostos a servir o outro, a levar prejuízo, talvez, a preferir o outro em honra? Aliás, não foi exatamente isso que o nosso Senhor fez? Paulo falou em 2 Coríntios 8:9, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Queridos, Abrão aqui está apontando para Cristo, você percebeu? E nós devemos imitar Abrão à medida que ele imita o Senhor. Esse foi o nosso segundo ponto. O peregrino, às vezes, precisa lidar com conflitos que surgem pelo caminho. E agora? O que será que vai acontecer? A bola agora está com Ló, não está? Como é que será que ele vai decidir? Quais os critérios que ele vai usar na sua decisão, na sua escolha? E é isso que nós vamos investigar agora no nosso terceiro e último ponto. Nós aprenderemos aqui que o peregrino precisa cuidadosamente permanecer como peregrino, desconfiando das aparências e andando por fé. Vamos ler juntos, por favor, a partir do verso 10 em diante. Olha só o texto. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abrão logo depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda esta terra que você está vendo eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível contar os seus descendentes. Levante-se e percorra toda essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Bom, nós chegamos aqui na reta final da mensagem, e a pergunta que queremos investigar aqui é a seguinte: como nós podemos permanecer como peregrinos, mesmo aqui nesse mundo? E o que nós vamos verificar é que nós devemos andar não por vista, como fez Ló, mas devemos andar por fé, como Abrão. Vamos dar uma olhadinha em Ló primeiro. Olha só, o versículo 10 diz que Ló ergueu os olhos e viu. E aqui está um problema. Aqui está uma grande ironia do texto. Porque Ló viu, mas ele não viu direito. Ele deve ter demorado um bocado de tempo, né, vendo, apreciando aquela campina lá do Jordão. Mas ele não viu o quadro completo. Ah, sim, ele viu toda a beleza do Jordão a leste. Ele viu também que a terra era bem irrigada. Ele viu segurança contra a fome. Foi isso que ele viu. Ele havia também experimentado a fome no capítulo anterior.
A terra era como o jardim do Senhor, era como a terra do Egito, não é? E a terra é linda como o Éden e tem fartura de alimento como o Egito. Acontece que ali tem uma situação bem perigosa que está escondida. Ló não está considerando isso na sua escolha e ele deveria. Você já viu algum filme que tem uma cena que mostra o quadro completo para o espectador, mas não para os personagens? Né? Tem alguma ameaça lá escondida ali na cena, que eles não conseguem ver, mas nós sim. E aí você coça a cabeça, você rói as unhas, fala para o personagem, não vá por aí, não. Olha ali. Queridos, é a mesma sensação que está dando nessa narrativa, não é? Ló não está vendo algo importante que está ali. Ele não está vendo o versículo 10b e o versículo 13. Olha só, o versículo 10b diz o seguinte: isto, ou seja, a beleza toda que a terra tinha, foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Olha o versículo 13. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Os sodomitas eram gente perversa. Não dá vontade de falar, Ló, não vai por aí não, Ló. Mas ele foi. Ele foi para o limite da terra prometida, lá na bordinha, já saindo de Canaã. Alguns comentaristas acham que talvez Ló tivesse até saído dos limites do território prometido por Deus. Ué, será que isso não era importante para Ló? Será que a fé era só coisa de Abrão mesmo? Será que Ló tanto faz viver na terra prometida como fora dela? Será que ele não estava pensando, finalmente eu não vou precisar mais viver como um peregrino de um lado para o outro? Finalmente eu vou poder me fixar aqui nessa terra. Finalmente eu não vou poder não depender do Senhor para mandar as chuvas. Aquela terra ali é boa, tem água, é fértil. É isso que importa, eu vou ficar com ela. Queridos, esse parente de Abrão, que sabia da promessa de Deus, ele fez essa escolha egoísta primeiro, né? Ele está nem aí para Abrão, ele está escolhendo a melhor ali para si. Além disso, ele foi morar junto de gente perversa, gente que odeia o Senhor. Como bem observou Ian Duguid, lá estava Ló seguindo um caminho muito perigoso. Abre aspas. Ló começou morando perto de Sodoma, versículo 12. Logo, ele estava morando em Sodoma, capítulo 14. Depois, a gente já vê Ló sentado junto à porta da cidade, no início do capítulo 19, o que sugere que ele ocupava uma posição de honra e destaque ali entre os cidadãos de Sodoma. E nós vemos que as suas filhas estavam comprometidas a se casar com sodomitas. Queridos, é a velha história do sapo na panela. Você conhece essa, né? Se você pegar um sapo e jogar ele numa panela que tem água fervendo, o que vai acontecer? Ele imediatamente vai pular dali, não é? Mas se você colocar o sapo na panela com a água ainda fria, esquentar devagarzinho, o sapo vai acabar cozido, bem cozidinho ali, naquela panela. Queridos, isso é tão velho como andar para frente. Mas nós ainda caímos nessa. Nós ainda achamos que podemos morar perto de Sodoma sem virar Sodoma. Nós ainda achamos que podemos brincar com o pecado. Meu irmão, minha irmã, sabe esse pecadinho aí que você tolera? Sabe esse pecadinho tão pequenininho, tão inofensivo? Isso é uma coisinha de nada, né? Ele não vai ficar do jeitinho que você colocou ele, na sua prateleira lá da sua casa, naquele site que você visita às vezes na internet. Meus irmãos, pecado espalha, pecado se alastra, pecado esparrama, pecado chama mais pecado. Nós não podemos ser tolos quanto a isso. Nós temos sim inimigos astutos, o próprio pecado, o diabo e o mundo, e eles têm uma agenda para nós. Eles vão fazer de tudo para que eu e você demos as costas às promessas de Deus. Eles vão fazer de tudo para que nós abandonemos essa vida de peregrino.
e sigamos por outro caminho, um caminho aparentemente bem mais legal, melhor, bem mais largo, espaçoso, mas que no final dá em morte. Na Bíblia, irmãos, temos vários exemplos de pessoas que largaram para lá essa vida de peregrino. Ló, que abandonou a terra prometida para viver em Sodoma. Esaú, que vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Demas, que desamparou o apóstolo Paulo por ter amado o presente século. Todos eles largaram para lá a vida de peregrino para se fixar aqui nesse mundo, porque andaram por vista. Qual é o antídoto para isso, meus irmãos? Você que está me ouvindo, o que você pode fazer para evitar isso? Para não ser enganado pelos seus olhos? O antídoto é fixá-los na sua herança celestial. É mantê-los nas promessas de Deus. Não foi isso que o Senhor Jesus fez? Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ou seja, os olhos dele estavam na alegria que estava proposta a ele, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está assentado à direita do trono de Deus. Queridos, fica bem claro no restante do livro que Ló foi um tolo aqui. As consequências dessa escolha que Ló fez foram desastrosas para si mesmo e para a sua família. De Ló surgiram dois povos bastante problemáticos, não é? Os amonitas e os moabitas. E essa história é bem triste, é bem complicada, bem obscura, para dizer o mínimo. Você encontra mais detalhes lá no capítulo 19. E essa história começa aqui, meus irmãos, de certa forma. Começa com essa decisão tola de Ló. Mas e Abrão? E Abrão, ele aprendeu direitinho a lição, não é? Que ele teve no Egito. Ele andou para trás em arrependimento, ele lidou muito bem com esse conflito com Ló, ele foi generoso com seu sobrinho. Nós vemos aqui Abrão andando não por vista, mas por fé. Abrão não vai abandonar a terra prometida, ele não vai virar as costas para a promessa de Deus, ele vai continuar peregrinando, vai continuar vivendo como um peregrino. Como resposta, irmãos, nós vemos a graça de Deus com Abrão, nós vemos o prazer de Deus que ele faz questão de demonstrar com Abrão. Depois que Ló parte em direção a Sodoma, Deus manda Abrão erguer os olhos. E aqui está uma ironia, né? No início, nós vemos Ló erguendo os olhos e vendo toda a terra de Sodoma. Aqui o próprio Senhor manda Abrão: Abrão, levanta, ergue os olhos, veja. Olha, tudo isso que você está vendo é seu e da sua descendência. Você pode explorar essa terra que eu te dei, vai, percorre-a de norte a sul, de leste a oeste. Veja bem a sua largura, o seu comprimento, a sua altura, a sua profundidade. Explore cada detalhezinho. Se alegre, Abrão, com tudo isso que eu estou te dando. Ah, irmãos, que gostoso, né? Ter as promessas de Deus confirmadas dessa forma. E não é isso que Deus também fala para a gente em Efésios 3? Olha como o apóstolo Paulo orou pelos crentes em Éfeso. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. O convite de nós, irmãos, a nós hoje, o convite de Deus a nós hoje, nessa manhã, é o seguinte: olha, cristão, olha, peregrino, olhe que promessas maravilhosas nós temos. Olha o amor de Cristo, explore cada pedacinho dele. Experimente a largura do seu amor, o comprimento, a altura, a profundidade. Permaneça assim com a mochila nas costas e com os pés na estrada. Se você se afastou do caminho, hoje mesmo, agora mesmo é tempo de voltar em arrependimento.
Não deixa para depois. Volte-se para o altar de Deus, para o altar da cruz de Cristo, onde o Cordeiro de Deus foi morto como nosso substituto. Volte-se para a cruz e viva como um peregrino, andando não por vista, mas vivendo por fé. Em breve todos nós chegaremos à nossa pátria celestial. Em breve nós estaremos na nossa casa de verdade, que não vai poder mais ser desmontada, nunca mais. Vamos orar? Pai de amor, nos ajuda, Pai, a vivermos como peregrinos aqui nesse mundo, Pai. Nos ajuda a não sermos enganados pelos nossos olhos, que sempre buscam segurança, conforto, poder, dinheiro, mas que nós andemos por fé, Senhor. Que nós não viremos as costas às Tuas promessas, a terra prometida, a nossa pátria celestial. Que nós nos lembremos sempre que aqui nesse mundo é terra de peregrinação. Aqui não é a nossa casa. Aqui as coisas são temporárias mesmo. Mas um dia, Pai, nós aguardamos tão ansiosamente por esse dia, em que nós chegaremos finalmente em casa. É com os olhos em Jesus, o nosso Senhor, que conquistou para nós essa terra prometida, que nós queremos passar os nossos dias aqui. E é no nome dele que nós oramos. Amém.